Olá, alunos, olá, historiadores. Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os povos originais do continente americano, especificamente os povos da América Central e do México. Nessa videoaula, nós vamos tratar dos maias. Os maias foi um povo que construiu uma civilização naquilo que a gente chama de Mesoamérica, ou América Central, a partir de mais ou menos 1800 a.C. E o auge da civilização maia, chamado de período clássico, aconteceu entre 250 e 900 depois de Cristo. Os maias estavam localizados ali, no Golfo do México, numa região chamada Península de Yucatán, Península de Yucatán, ali que comporta uma parte do México, Guatemala, Honduras e Belize. Essa era a região dos maias. Os maias é um povo que possui um conhecimento muito avançado na área de astronomia e de matemática. Eles fizeram, inclusive, um calendário de 365 dias, um calendário de pedra, com meses de 20 dias, baseado nas observações que eles faziam das estrelas, dos planetas e do Sol, do movimento do Sol e da Lua. Esse calendário, inclusive, deu um BOzinho aí em 2012, porque o calendário deles acabava exatamente em 2012. Teve uma galera aí que não gosta muito de estudar história, não entende muito história. Disseram que os maias fizeram uma profecia que o mundo ia acabar em 2012, mas na verdade é que o calendário deles só ia mesmo até 2012, e ele começava de novo, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até chegar em 2012 de novo. Os maias não estavam prevendo fim de mundo, coisa nenhuma, tanto que já estamos bem para além de 2012 e o mundo não acabou, ok? No campo religioso, os maias eram politeístas. Assim como vários povos da América, eles acreditavam em vários deuses. E eles tinham uma prática ritual do sacrifício humano, que os astecas depois herdaram deles, como uma prática ritualística importante. Eles cultuavam vários deuses, o deus Sol é um deles, um dos principais deuses, e era o deus do sangue também, e da guerra. Então, eles tinham que oferecer sangue para o deus do sangue não chegar e destruir a civilização deles. Politicamente, os maias eram organizados, assim como os gregos da Europa, eram organizados em cidades-estado. O que significa isso? Significa que cada cidade dos astecas era um reino separado. Cada cidade era um império ali, tinha o seu rei, e não tinha conexão com outras cidades, não. Eles não formaram um grande império como os incas e os astecas fizeram, agrupando várias cidades. Não, eles tinham cidades satélites, cidades-estado, e cada uma funcionava com o seu rei, com o seu exército exclusivo, com o seu conjunto de sacerdotes e com o seu panteão de deuses que eram adorados. Entre essas cidades-estados nós podemos citar a cidade de Palenque, que hoje fica em Chiapas, no México, e a cidade de Chichén Itzá, na Península de Yucatán. Eles foram dominados depois por outros povos, e as cidades deles foram destruídas ou ficaram abandonadas. Então tem templos maravilhosos. Em Chichén Itzá tem o Templo do Sol, uma pirâmide enorme, que possui 365 degraus, pessoal. 365. 4 lados de escadaria. Cada uma contendo uma quantidade de degraus, mais 3 degraus lá em cima para chegar no templo, completam 365 degraus, um degrau para cada dia do ano. Eles já sabiam que o ano solar, por observação ao Sol, possui 365 dias e algumas horas aí que são descontadas naquilo que a gente chama no ano bissexto. E de que esses maias sobreviviam? Eles eram povos agricultores, e o principal alimento deles era o milho. Por isso que eles acreditavam, na cosmologia deles, que o ser humano foi criado da massa do milho. A massa do milho e do deus da serpente de asas, a serpente emplumada, o sangue do deus da serpente emplumada que foi derramado na massa do milho e formou o ser humano. Por isso o ser humano tinha que oferecer de tempos em tempos sacrifícios humanos para aplacar a ira do deus
do deus serpente emplumada, que era o deus da criação, um dos deuses da criação deles, ok? O período de auge da civilização maia foi ali o chamado período clássico, onde a civilização foi mais rica, né? E depois entrou numa fase de decadência no período pós-clássico. Não se sabe especificamente o que causou o fim dessa civilização, existem muitas especulações, mas acredita-se que falta de alimentos, esgotamento da terra por causa da falta de tratamento na terra no plantio, uma superpopulação ou alguns desastres naturais como secas e doenças, e até ataques estrangeiros como os astecas, né, que atacaram terras dos Incas, dos maias, né, podem ter causado o fim dessa civilização. Há quem diga, inclusive, que os extraterrestres vieram e sequestraram os maias, né? Uma teoria ufológica muito curiosa, né? Dizem que os templos maias eram aeroporto de disco voador e que os maias foram levados, foram abduzidos. Mas isso é só apenas especulações históricas, né? Quando os europeus chegaram à região das cidades dos maias no século XVI, esse processo de decadência já estava em curso, eles já eram uma população bem reduzida e muitos deles já tinham sido dominados pelos astecas. Ok, pessoal? Tranquilos aí? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Nós falamos sobre os povos da América Central, os povos e do México, né? Os povos maias, das suas cidades, estados, da sua agricultura, da sua religiosidade, né, e dos sacrifícios humanos que eles realizavam e do seu misterioso desaparecimento, né? Espero que tenha gostado. Até a nossa próxima videoaula. Olá, alunos! Olá, historiadores! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos tratar de povos originais da América do Norte. Nossa continuação na nossa sequência de aulas sobre os povos originais do nosso continente americano. Hoje falaremos dos povos que ocupavam os territórios dos atuais Canadá e Estados Unidos da América, que já eram habitados por etnias que falavam mais de 300 línguas diferentes no passado, meu povo. Assim como no Brasil o povo falava mais ou menos 2.500 línguas, lá eles tinham mais de 300 línguas, era gente pra caramba antes dos ingleses e franceses chegarem naquela região. Nós temos ali uma divisão bem clara dos povos que moravam no norte, bem ao norte da América do Norte, aqueles que nós conhecemos como os esquimós e aqueles outros que habitavam a região do atual Estados Unidos da América. Ali você tem iroqueses, você tem comanches, você tem navarros, você tem a nação Cree, os cheyennes, você tem os siocos, você tem muita gente. Muito bem, comecemos pelos povos esquimós ou inuites, né? Também chamado de inuites, aquele povo lá do iglu, né? A gente vê em desenhos animados o que fazia os iglus, eles fazem realmente os iglus como moradias temporárias, né? Caso de necessidade, mas as características desse povo são o seguinte: eles eram povos caçadores, né? Caçadores e pescadores que usavam a gordura dos animais como combustível, alimento e, claro, impermeabilizante, porque o inverno deles é abaixo de zero e ali parece que é inverno o tempo todo. Então caçava ursos polares, focas e esses animais que geram bastante gordura, né? Porque você precisa de gordura para se manter aquecido e para impermeabilizar as suas moradias e usar a pele desses animais como casaco, né? Isso por uma questão de necessidade, porque eram povos que moravam aqui desde a pré-história, como nós vimos na teoria da travessia do Estreito de Bering, aquele povo que atravessou Bering ali, ok? Eram seminômades, costumavam se manter por muito tempo em um único lugar, mas quando acabavam os recursos eles mudavam, originários da Ásia, né, vindos pelo Estreito de Bering, a ponte do Estreito de Bering, durante a última era do gelo,
navegadores de cabotagem, ou seja, o uso de caiaques, de couro e de ossos, que eles usavam para navegar entre os rios ali e entre as geleiras do norte ali, perto do Círculo Polar Ártico, acima ali do Canadá. Nós temos na região de cima do Canadá. E tem o iglu como habitação típica e permeável e isolante, mas também tendas feitas de ossos de animais, de ossos de baleia e de outros animais, né, de mamutes, né, ainda durante a Era do Gelo, e o couro desses animais para se abrigarem. Já os outros grupos, os grupos sedentários, né, aqueles que habitavam mais para o interior, não tanto ao extremo norte. Geralmente eles formavam aldeias que chegavam a reunir centenas de pessoas, além de viverem da pesca e da caça, eles dominavam técnicas agrícolas, de cultivo de milho, de feijão, de abóbora, né? Esses povos habitavam a maior parte do atual Estados Unidos da América, ali do rio Mississippi até o Oceano Pacífico. Né? Entre esses e na costa leste também, é claro, né? Até o Oceano Atlântico. Entre esses povos a gente conhece bem os Cherokees, né? Os Sioux, os Comanches, os Moicanos, aqueles caras do penteado arrepiado assim, né? Que alguns jogadores de futebol adoram fazer, né? Aquele penteado moicano é da origem desses povos aí. Os Navarro, os Apaches. E além deles você tem uma infinidade de povos ali. Os Cheyennes, os Sioux, né? Aqueles que eram chamados de peles vermelhas, né? Que os colonizadores dos Estados Unidos, da América, né? Os colonizadores ingleses, né? Que vieram da Inglaterra, chamavam de peles vermelhas. Na verdade, eles não tinham a pele vermelha, né? Eles passavam lama no corpo, né? Para espantar mosquito e para se camuflar, né? Para não serem vistos, aí aquela lama vermelha dava a impressão que os caras tinham a pele vermelha, né? Mas na verdade era só o que o colonizador conseguia ver desse povo aí. Era só um traço de camuflagem no caso de guerra, né? Não obstante, a diversidade étnica desses grupos indígenas norte-americanos, eles possuíam uma série de características em comum. Então eles viviam da agricultura e da caça, principalmente do bisão, né, americano, e da pesca, aqueles que viviam na beira do mar, e dos lagos e dos grandes rios. Eles eram divididos em tribos, e cada tribo possuía uma subdivisão em clãs, né, ou famílias, né, como no Japão feudal, né, que deu origem àquele desenho do Naruto, né. Você tinha a grande tribo e você tinha famílias dentro dessa tribo, né. A grande aldeia, né, no caso do Naruto, lá a aldeia da Folha, né, e aí as tribos ali que compunham essa aldeia que eram os clãs, né? Então é o mesmo sistema os índios americanos possuíam. Famílias importantes que formavam a aldeia ou a tribo. Eles viviam em habitações semelhantes a tendas, né? Tendas confeccionadas com pele de animais e galhos de árvores, né? Aquela tendazinha que tem uns galhozinhos assim em cima, né? Espetados assim, que tem. Então, e tem os totemzinhos assim na porta, né? De filmes que a gente vê em desenhos. A maioria desses povos indígenas americanos possuíam crenças religiosas, embora eles não estivessem organizados em grandes religiões, eles acreditavam principalmente, era um traço comum de todos eles, num criador de tudo, um Deus criador, que para eles se chamava o Grande Espírito, né? Ou o Grande Espírito da Floresta, o Grande Espírito. Quem é mais antigo igual eu aí, né? Assistiu o filme O Espírito da Floresta com o Chuck Norris, né? O Chuck Norris representa esse grande espírito naquele filme. Ora ele estava de ser humano, ora ele estava de águia, ora ele estava de coruja, ora ele estava transformado em um urso, ora ele aparecia como um cervo, né? Então são os animais que aparecem naqueles totens dos índios norte-americanos e que representam o grande espírito e as diversas formas, os diversos animais em que ele pode se transformar para defender os animais da floresta e a própria floresta. Cada tribo possuía um integrante mais velho, né? Chamaria de um índio mais velho, né? Responsável pelos rituais de cura e de transmissão das tradições e também responsável por comunicar-se com o grande espírito, né? Esse era chamado de xamã, né? Entre os índios brasileiros a gente também tem os xamãs, né? Mas aqui eles recebem o nome de pajé, né? É o pajé. Para eles é o xamã, né? Os xamãs eram o líder espiritual da aldeia, aquele que passava as tradições, a tradição oral, né? Os contos, as lendas, a cosmologia, e curava as pessoas e que se comunicava com o grande espírito.
Então, meus amigos historiadores, essa foi a nossa videoaula de hoje sobre os povos da América do Norte. Nós vimos os povos do extremo norte, da região gelada, os nossos amiguinhos, os esquimós, o pessoal do iglu, né, os caçadores de ursos polares e de focas, né? E vimos o povo do interior do território, sobretudo onde hoje é Estados Unidos da América, e que estão presentes em diversos lugares, em filmes, em desenhos animados, em vários lugares, em ter marca de carro, né? Índio Cherokee, né? Cherokee é uma marca de carro. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Olá, alunos! Olá, historiadores! Bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre Idade Antiga, povos da Antiguidade. Mas o que é a Idade Antiga? A Idade Antiga é o segundo período da divisão clássica dos períodos da história da humanidade, sendo o primeiro pré-história, a segunda Idade Antiga, terceira Idade Média, o quarto Idade Moderna e o quinto Idade Contemporânea. Nós estudaremos as civilizações do chamado período antigo, as civilizações do Crescente Fértil, civilizações da América, da Idade Antiga, aquele período pós-pré-história que a gente viu da chegada dos povos da América. Os primeiros povos que estudaremos serão os povos do Crescente Fértil, que foi uma importante região, especialmente para a sedentarização do ser humano de diversos povos, né? A formação das primeiras tribos. Ela leva este nome porque está localizada entre os rios Tigre e Eufrates, o rio Jordão e no Egito o rio Nilo, e tem um formato que se assemelha a uma lua crescente. Por isso, Crescente Fértil. O local que chamamos de Crescente Fértil na Antiguidade é onde está localizada a região da atual Palestina, Jordânia, Israel, Líbano, Kuwait, Chipre, além de algumas partes do Egito, da Síria, do Irã e da Turquia. Além dessa região, veremos os grupos humanos que ocupavam a América, na região do México, do Peru, da região do Chile, na região da América do Norte e da região do Brasil. Mas, primeiramente, aqueles povos do Crescente Fértil, da Antiguidade, onde hoje se localiza todos esses países, inclusive a antiga Pérsia, que hoje se chama Irã, né? Você já deve ter ouvido falar dos príncipes da Pérsia, do Aladim, o Aladim é daquela região de Ágaba lá, né? Esses grupos humanos que viviam naquela região, eles passaram a dominar a terra e desenvolver a agricultura, o que lhes permitiu viverem fixos em um só lugar, nessa região do Crescente Fértil. Ali eles formaram as primeiras aldeias e depois os primeiros impérios, né? Os primeiros grandes povos. A gente diz as primeiras grandes civilizações. Esses agrupamentos humanos, eles possuíam características comuns, como ter uma economia baseada na agricultura, no comércio, na criação de animais, possuírem grupos sociais bem definidos, uma hierarquia social bem definida. Todos eles, ou a maioria deles, eram politeístas, e alguns eram estados teocráticos, como o Egito do nosso faraó, né, que o faraó ele era considerado Horus vivo, né, o próprio deus Horus no meio dos outros seres humanos. Esses grupos também erigiam, construíam grandes templos, grandes palácios, grandes canais de irrigação e grandes diques, que eram barragens, né? Esses povos também desenvolveram formas de escrita. Primeiramente, os sumérios. A primeira forma de escrita que nós temos é de registro, chamada escrita cuneiforme, onde eles escreviam em tabuinhas de argila com um estiletezinho em forma de cunha, por isso cuneiforme, né? E é uma escrita que se difundiu por toda a Mesopotâmia, chegou até o Egito, e os hieróglifos egípcios muitas vezes eram escritos assim, né? De maneira com esse estiletezinho em forma de cunha, de maneira cuneiforme. Os fenícios acabaram inventando posteriormente o alfabeto, que foi aperfeiçoado pelos gregos e depois pelos romanos, chegando ao nosso alfabeto atual.
Já nas sociedades da América, também havia formas de escrita, a escrita pictográfica, que eram desenhos, né? E a escrita ideográfica, que eram desenhos e símbolos que simbolizavam ideias, por isso ideográfica entre os astecas, e a escrita hieróglifa entre os maias, assim como tinha no Egito os hieróglifos, né? Os maias também escreviam de forma hieróglifa. E os incas, eles não desenvolveram a forma de escrita, assim como os índios brasileiros e os índios norte-americanos, porém, os incas tinham uma forma de registro bem complexa, né? Chamada de quipos, né? Eram cordinhas que os escribas do imperador Inca iam dando nozinhos, e aí com esses nozinhos eles iam registrando toda a contabilidade do Império Inca, e aí sim, o imperador Inca, lendo esses registros, ele sabia quanto que ele tinha de riqueza em todo o seu império. Com relação às grandes construções, às grandes edificações que os povos da antiguidade fizeram, umas em homenagem a seus deuses, né, como os templos da Mesopotâmia e da América, outras como sepulcros dos faraós, que são as grandes pirâmides da região de Gizé e todas as pirâmides que existem no Egito, mas as três principais, que são o cartão postal do Egito, são as pirâmides de Gizé e a esfinge, que era uma espécie de guardião do corpo do faraó. Na Mesopotâmia você tem na Babilônia o zigurate de Etemenanque, né, da região de Etemenanque, no antigo Império Babilônico, é a famosa Torre de Babel, que está escrito na Bíblia dos cristãos, né, e na Torá dos judeus, chama esse zigurate de Torre de Babel, porque ela era uma torre enorme de 91 metros de altura, né. Temos o templo de Kukulcã, também chamado de Pirâmide do Sol, em Chichén Itzá, na Península de Yucatán, no México. E temos também outros grandes exemplos, como a Esplanada dos Mortos, ou a Praça dos Mortos, né? Em Teotihuacán, na região do México, né? Dos antigos povos astecas, onde ficam vários templos. O templo em homenagem à serpente emplumada, que é o deus da criação. É o Templo do Sol, o Templo da Lua e vários outros templos. Você tem na região do Peru, né? Em Machu Picchu, né? Já aqui na América do Sul, os grandes templos como as ruínas lá em Machu Picchu do Templo do Sol, era uma aldeia ali acima de 1.000 metros do nível do mar, né? Uma coisa magnífica, né? Um templo dedicado ao Deus do Sol, que infelizmente foi destruído na conquista dos espanhóis aqui na América, quando eles chegaram. O Francisco Pizarro fez toda aquela guerra contra os incas, eles destruíram, ficaram apenas as ruínas, mas ainda é um lugar belíssimo que atrai muitos turistas aqui para a América do Sul, para o Peru. Outros templos maravilhosos também existem, como o templo de Palenque, né, na própria península de Yucatán, que está em ruínas também pelo mesmo motivo da conquista dos espanhóis, mas que atrai também muitos turistas e muitos curiosos, porque realmente é um espetáculo belíssimo. Povos que tinham uma tecnologia que podemos chamar hoje de rudimentar, conseguiram construir grandes edificações para os seus deuses, para virar centros comerciais, para virar centros espirituais e, no caso do Egito, para virar sepulcros dos faraós. Então, nessa videoaula, você viu comigo uma introdução, um pouquinho, né? Demos um spoiler do que virá daqui para frente, sobre os povos da Mesopotâmia, né? Assírios, babilônicos, acádios, sumérios, sobre o povo do Egito, sobre os povos maias, astecas e incas da América, e que nós estudaremos nas próximas videoaulas. Até a próxima videoaula, historiadores! I'm a teacher, Carol. How are you today? Como vocês estão hoje? Good, I'm good too. Por que, teacher Carol? Porque eu estou aqui falando com vocês, ok? Are you ready to our English class? Vocês estão prontos para a nossa aula de inglês? So, let's go, come on.
Pay attention here. Prestem atenção aqui. Hoje nós falaremos sobre as palavrinhas cognatas. Nós daremos continuidade às palavras cognatas. O que são mesmo palavras cognatas, professora? Palavras cognatas são aquelas palavrinhas que se parecem na escrita ou na pronúncia, né? Na escrita e na pronúncia também, com nossas palavras no português ou vice-versa. Mas como nós estamos aqui tendo uma aula de inglês, falaremos sobre palavras em inglês que se parecem com a do português, ok? Lembrando que o sentido precisa ser o mesmo. Isso aí ficou claro? Então, ok. Então, vamos lá para nossas próximas palavrinhas. Pay attention para a primeira palavra. The first word. Primeira palavra, essa imagem aqui. Important. Important. Essa palavra, mesmo que você, se alguém estiver dizendo, né, falando para você, it's important. Você não conseguiu entender direito, porque ela é uma palavra mais rápida do que a nossa, mas se você ver, né, essa imagem aí, você provavelmente, eu acho que com certeza, você conseguiria entender que essa palavrinha é uma palavra que significa algo importante. Então, por exemplo, se fosse num grupo seu da escola, ou você conversando com algum coleguinha numa rede social e colocasse esse tipo de imagem para você, você conseguiria entender que o próximo assunto ali, a próxima parte da conversa, seria algum assunto muito importante para você, ok? Então, let's repeat. Vamos repetir. Important, important. Important. That's okay. The next word, a próxima palavra, information. Information. Eu gosto de colocar essa palavra aqui para vocês pelo seguinte: alunos, quando estão aprendendo inglês, quando estão começando, estão lá no nível básico, né? Estão tendo acesso a vocabulário. O que seria o vocabulário? As palavras soltas para depois juntarmos e formar frases. Eles tendem a fazer o quê? Se a palavrinha terminar em AOTIL, que só existe no nosso português, não existe nenhuma outra língua em que existem palavras que terminam com AOTIL. Vocês sabiam disso? Não existem. E aí, no português, como ela é muito comum, né, dizermos informação, mão, oração, coração, é muito comum. E aí, algumas palavrinhas em inglês que a tradução no português seria com AOTIL, que é o caso dessa palavrinha que nós vamos dizer agora, o information, seria informação. Então, como que a gente pronuncia? Information, ok? No final, então, let's repeat. Information. Information. That's okay. The next word, a próxima palavra que nós vamos ver aqui, é essa palavrinha que está escrita aqui para vocês. Ela é escrita do mesmo jeito que é no inglês, ela é no português. Material, se estivéssemos lendo no português. Mas, como a teacher Carol está ensinando inglês, nós sabemos que a pronúncia vai ser um pouquinho diferente, porque os sons do alfabeto do inglês é diferente do português. Como iríamos pronunciar essa palavra? Lembra da letra E em inglês? Então, vamos relembrá-la aqui, ó. A, B, C, D, E. E. Então, a letra E em inglês no som do alfabeto. Então, como que iríamos pronunciar? Material, material, ok? Significa material, só a pronúncia que é diferente. Então, vamos repetir, material. Material. That's okay. The next word, a próxima palavrinha, as duas próximas palavrinhas são palavras que se correlacionam. Primeiro eu vou dizer sobre a palavra intelligent. Intelligent. O que vocês acham que é intelligent? Inteligente. Então, eu posso dizer assim, ó. He is an intelligent boy. Ele é um garoto inteligente. Intelligent. Intelligent. Então, vamos repetir. Intelligent. Intelligent. Very good. The next word, a próxima palavra, é uma palavrinha que está relacionada ao intelligent. Está relacionada ao nosso cognitivo, à nossa cabecinha, né? O que a gente retém aqui na nossa head, na nossa cabeça. A próxima palavra é memory. Memory. Lembra o quê? Memória. Ou seja, se você tem a good memory, né, uma boa memória, você provavelmente será um intelligent boy, intelligent girl, né? Porque se você retém tudo que você ouve, que você estuda, ou seja, na sua memória, a sua memória é boa, você será, por consequência, alguém inteligente, ok? Então, vamos repetir as duas aqui novamente. Intelligent. Intelligent. Memory. Memory. Very nice.
Agora nós vamos dar início a mais algum bloquinho de palavras aqui. Nós temos uma palavra que é minute. Minute. Quando você escuta essa palavra, minute, o som do I, ele vai ter um som parecido com o E, né? Minute, minute. E mais rápido, minute. Ouvindo, pode ser que você não associe de primeiro. Mas quando você ver a palavra, ou seja, estivesse lendo uma frase, um texto, uma story, né? Uma historinha, e você estivesse vendo essa palavrinha, minute, você conseguiria entender que ela está falando sobre minuto. Então, por exemplo, um exemplo de frase. Wait a minute, please. Espera um minutinho, por favor. Certo? Então, minute. Vamos repetir? Minute. E não minute. Não é nem minute e nem minute. 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 Ok? Let's repeat. Minute. Minute. Very nice. Próxima palavra que nós temos aí também é o mesmo caso de palavra que não muda nenhuma letra. Nada. Do mesmo jeito que ela é em português, ela também é em inglês. Somente a pronúncia. Como que nós pronunciamos essa palavra? Natural. Natural. Ok? Que é natural. Então, vamos repetir? Natural. Natural. That's right. Muito bem. Próxima palavra que nós temos, opinion. Opinion. Lembra o quê? O que vocês vocês relembram ouvindo essa palavra? Opinion. Opinião. Very good. Let's repeat. Opinion. Opinion. The next word, uma palavrinha do mesmo jeito que eu falei com vocês. Não muda nenhuma letra, não muda nada na palavra, somente na pronúncia. Como iremos pronunciar essa palavra que seria normal em português? Normal. 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 Let's repeat. Normal. Normal. Very good. So, guys, então, pessoal, agora eu vou passar para vocês aqui um videozinho, rapidinho. É um vídeo porque nesse vídeo a gente vai contar uma story, que eu disse para vocês que vocês ainda vão ver a diferença entre a palavrinha history e story, ok? Mas hoje nós vamos ver aqui neste vídeo uma little story, ou seja, uma pequena história, e com ela nós iremos identificar algumas cognate words, ou seja, some cognate words, algumas palavras cognatas, ok? Então, eu vou passar aqui o vídeo para vocês e nós voltamos daqui a pouquinho, ok? See you later! Learning how to play. I like the sound of the piano. I like how I can press the keys and they will make a sound. I know that each key has a different sound. If I press them all together, the sound will not be good. But I know that if I follow the score, the sounds will become music. Sometimes my heart is like the piano keys. They are all being pressed together and I have a bad noise in my head. And then I need to calm down, take deep breaths, and have a quiet time. And then the notes one by one will get organized. When I'm calm, I can turn the noise into music. Just by pressing the right keys. We all have music inside. We just need to learn how to play it. So, guys, então, galera, vocês gostaram do vídeo? Vocês conseguiram perceber nesse story, nessa pequena historinha aí que eu passei para vocês, algumas palavras cognatas? Ouvindo a pessoa dizer, contando aquela história lá, você conseguiu entender assim. Mesmo que você não entendeu o sentido do texto, não entendeu quais eram todas as palavras que estavam sendo ditas, mas tinham ali algumas palavrinhas que nós já estudamos, algumas delas, e outras não, mas que são palavras que eu deixei para vocês, não coloquei anteriormente, para que vocês conseguissem perceber essas palavras, ok? Então, vamos lá. Como vai funcionar, pessoal? Eu vou contar
5 seconds, ou seja, do 1 to 5, de 1 a 5 em English, para que vocês digam daí de casa quais palavrinhas que vocês conseguiram observar que elas são cognatas, ou seja, que elas são parecidas com a nossa do português, ou parecidas ou iguais, ok? E depois eu digo para você quais são elas. Combinado? Então vamos lá, let's count, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Relembraram? Conseguiram dizer daí? Então vamos lá, vou dizer e vocês vão me dizer daí se vocês acertaram, ok? Então, lá tinha a palavrinha piano, que é uma palavra exatamente igual à nossa do português, tanto na pronúncia quanto na escrita, né? Tínhamos lá também a palavrinha different, different. Tínhamos a outra palavrinha music, que até já vimos aqui no início da aula, music. E tínhamos uma outra palavrinha que era organized, organized. Vocês conseguiram entender todas elas? Não tem problema, no problem, se você não conseguiu todas. Se você tiver conseguido identificar aí o seu ouvidinho ou lendo, né? Você tiver pelo menos 2, a teacher já fica happy, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. That's all, folks. Por hoje é só. Bye, bye. I'm a teacher Carol. How are you today? Como vocês estão hoje? Good. I'm good too. Por que, teacher Carol? Porque eu estou aqui falando com vocês, ok? E agora nós vamos dar continuidade a mais algumas palavrinhas cognatas aqui, ok? Então vamos lá. Nós temos alguns outros tipos de palavras cognatas, conhecidas do nosso dia a dia, day by day, que é dia a dia. Quais são elas? A palavrinha problem, problem, let's repeat. Problem, que é problema. Nós temos uma outra palavrinha, real, 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 que é real. A nossa moeda, né, o dinheiro do nosso país é real, certo? E como que a gente pronuncia? Real. Então, por exemplo, I have 5 reals. Eu tenho 5 reais. Mas é o real da moeda e o real de algo de real, de realidade, ok? Então, como pronunciamos? Real. Real. Very nice. Próxima palavrinha, restaurant, restaurant. Vamos repetir? Restaurant. Não pronunciamos o A do tá, aí tá? Restaurant. 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 Very nice. The next word, próxima palavrinha, success. Success. Quando vocês escutam a palavrinha success, provavelmente vocês não entendem ao ouvi-la. Mas ao ver a palavrinha, vocês conseguem entender que ela está relacionada a sucesso, né? Success. Eu desejo a você, I wish you a success. Eu desejo a você sucesso, ok? A próxima palavrinha, the next word, é television. Television. Vamos repetir. Television. Vision. Viram? Lembra quando eu falei do information? Vision, que seria televisão, e nós fazemos ion no final, né? Television. Mas essa palavrinha television, ela é uma palavra que quase não é utilizada. A não ser que você estiver em algum lugar para comprar e você quer falar I want to buy, eu quero comprar na television, né? Uma televisão. Mas quando estamos dizendo que eu estou assistindo uma TV, que eu gosto de assistir TV, a gente usa ela abreviada, assim como a gente faz no português, né? A gente fala assim, eu gosto de ver TV. Só que em inglês ela vira o quê? Como é que é T em inglês? T. E como é ver em inglês? V. Então, TV, ok? Próxima palavrinha é um sport. Que esse esporte, essa palavrinha, ela é cognata, que é o tênis. Tênis nada mais é que o tênis, né? O esporte que a gente joga com aquela raquete, ok? Nós temos uma outra palavrinha que é theory. Theory. Quando você escuta, ainda mais que a teacher coloca a língua entre os dentes, aí você fala, não sei que palavra é essa. Mas quando você a enxerga em algum lugar, você consegue entender que ela está falando sobre teoria. Mas a pronúncia dela é theory. Theory. Mas, para frente, durante as nossas aulas do 4º ano, vocês terão contato
com esse porquê de falar com a língua entre os dentes quando a gente tem um TH. Será mais pra frente, tá? Agora vocês só precisam pronunciar. Theory, theory. Existe até um seriado que chama The Big Bang Theory, né? Já ouviram falar nesse seriado? Theory, tá? Que é teoria. A próxima palavrinha que nós temos aí é o video. Video, que é vídeo. Por que que a gente fala video e não vídeo? Lembra que eu disse para vocês? Nós temos um T ou um D entre vogais, então nós iremos pronunciar com som de R fraco. Video, videogame. Conhece videogame? É o videogame, né? Só que em português nós falamos videogame e em inglês videogame, ok? Porque na verdade ela já é uma palavra em inglês, né? O videogame. The next words, a próxima palavra que eu vou falar aqui com vocês, eu vou dizer o contexto dela, para vocês entenderem o que ela significa. Teve um momento aí em que ouvimos muito dizer assim, ó, coronavírus, coronavírus. Vocês lembram o que era isso? Era falar sobre um vírus, né? Então a palavrinha virus, virus significa vírus, coronavírus, que era o vírus do corona, né? O Covid. Então virus significa vírus. Qualquer tipo de vírus, nós iremos pronunciar virus, virus. The next word, a próxima palavrinha que nós temos aí é um animal, que também é cognato. Animal, animal, né? A palavrinha zebra, zebra, que é zebra. Só que na pronúncia nós vamos pronunciar o som de E com I. Zebra, zebra, ok? A mesma coisa acontece com essa próxima palavra que eu vou dizer para vocês. Ó, nós falamos lá no animal zebra. Nós vamos falar agora no número. O número 0 em inglês se escreve do mesmo jeito, só que a pronúncia será zero, com som de I, aí nesse E do Zé, tá? Zero. A próxima palavra, next words, também é um sport, que é o voleibol. Voleibol, que é o nosso vôlei aqui no português, voleibol. Porque ball, esse B-A-L-L, significa bola, certo? Voleibol. So, guys, então, pessoal, vou dizer para vocês aqui agora alguns blocos de palavras que são palavras que todos vocês, quando enxergarem, se vocês já estudaram na escola ou se irão estudar ainda, vocês terão condições de enxergá-las como palavras cognatas, que são os months of the year, ou seja, os meses do ano. Os meses do ano, aqueles em português, janeiro, fevereiro, março, em inglês, todas são cognatas, são parecidas com as palavras do português e têm o mesmo sentido. Mesmo que a pronúncia fique diferente ou a escrita fique um pouco diferente, mas a pronúncia fica parecida, mas todas elas são consideradas palavras cognatas, ok? Então eu vou dizer as palavrinhas para vocês, porque eu vou dizer na ordem correta dos meses, vocês já sabem a ordem correta dos meses, então vocês vão apenas repetir, tá? Sem eu precisar dizer o que ela significa. Nós vamos começar pelo primeiro, que é o janeiro, e vamos terminar com dezembro, ok? Que é o último. Então, vamos lá. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. Essa é um pouquinho mais difícil, né? August. September. September. October. October. November. November. December. 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 Ok? Depois, mais pra frente, nós vamos aprender os meses do ano novamente, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Era mais uma continuação sobre as palavras cognatas. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. That's all, folks. Por hoje é só. Bye, bye. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10.
Oi, maternal! Vem cá pra brincar comigo? Tudo bem com vocês? E eu nem cantei hoje? Olá, maternal, como vai? Tudo bem? Que bom que você veio, gosto muito de você. Você quer brincar? Aqui! Eu tava brincando de boliche e contando. Aí eu lembrei da parlinda da galinha e eu já sei contar até 10. Porque eu aprendi e eu uso os meus dedinhos. Nós vamos agora contar de um jeito diferente. Eu tenho aqui, ó, vários pinos e você vai jogar bolinha comigo. Vamos antes ver quais são os pinos que nós temos aqui. Tô vendo que tem cores repetidas e tô vendo que tem cores que não estão repetidas. Quantos pinos azuis e vermelhos? Vamos contar? Você pode me ajudar? Olha aqui. 1, 2, 3 vermelhos, 3 pinos. E 1, 2, 3 azuis. E tem um pino roxo, tem um pino laranja e tem um pino verde. E quantos pinos será que tem aqui ao todo? Vamos ver? Vamos descobrir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou jogar a bolinha agora. E será quantos pinos que eu vou derrubar? Será que só 1? Será que só 2? Eu quero derrubar tudo. Eu vou pegar minha bolinha mágica. Tchau! E vou jogar. Daqui. Posso? 1, 2, 3. Quanto será que eu acertei? Não foi tudo não, mas eu acertei um tanto. 1, 2 vermelhos, 1 laranja, 2 azuis e 1 verde. E se eu contar todos os pinos que eu derrubei, vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos. Quase que eu acerto tudo. Vou jogar outra vez. Me ajuda? Então tá. Uma vez foi pra mim. Agora eu vou jogar. Faz de conta que é pra você. Então eu vou arrumar aqui. Tchan, tchararã. E dessa vez vai ser pra você. Será quem vai ganhar esse jogo? Tia Kelly ou você? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Quê, quê, quê. Ixi, eu errei a bola. Pera aí. Eu errei, mas eu vou acertar agora. E agora vai ser pra você. 1, 2, 3 e... Já! Sobraram 2. Quantos pinos que você acertou? Vamos contar? 1, 2, 3 pinos azuis. 1 laranja. 2 vermelhos. Esse aqui não caiu com a bolinha não, pino. Pino sapequinha. E 1 pino verde. E se contarmos todos os pinos que foram derrubados com a bolinha? Vamos lá? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Você ganhou! Tia Kelly derrubou primeiro e eu derrubei 6. E agora, depois eu não derrubei nenhum. Mas aí eu tentei de novo e foi pra você. E eu derrubei 7. Então você foi o campeão, a campeã. Muito bem. Parabéns. Depois a gente brinca mais. Mas aí onde você está, pode continuar a brincadeira. Ah, sabe o que pode ser o pino? O seu boliche? Pode ser garrafa PET. Você pode improvisar uma bolinha de papel. Chame um amigo, alguém que tá aí perto de você para brincar, tá bom? Beijos para você e até a próxima aula. Tchau! Olá, maternal, como vai? Tudo bem? Oh, tudo! Que bom que você veio, gosto muito de você. Olá, turminha, vamos brincar? A brincadeira que tia Kelly trouxe hoje é acerte o ninho da galinha. A galinha está botando ovinhos, pois é só de faz de conta. Aqui! Os ovinhos são bolinhas de plástico e a cestinha é o ninho da galinha. Vamos contar quantas bolinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4 e 5 bolinhas. Tia Kelly vai tentar, arremessar daqui. E eu queria acertar pelo menos 2. Será que eu consigo? Ah, mas se eu acertasse todas, era melhor, né? Vamos tentar. Aí onde você está, você pode improvisar também. Uma brincadeira como essa. Você pode desenhar uma galinhazinha no papel, pode amassar papelzinho que você não vai usar mais, tipo de revista ou papel rascunho que você já usou de um lado e do outro e não vai ter mais utilidade. Aí você amassa, faz bolinhas, pode pegar um prato ou uma caixeta vazia e fazer o ninho da galinha. Vamos lá? Torce pra mim aí, viu? Pra eu acertar tudo. Então eu vou começar. Errei, mas eu joguei só uma. Agora eu vou jogar outra. Acertei! Vou jogar outra. Ué, que cor é essa? Eu acertei a bolinha vermelha e agora eu vou jogar a verde. Acertei 2. E agora eu vou jogar laranja ou vermelha? Vou jogar laranja. Ah, não tem problema não, eu acertei 2. Agora eu vou jogar mais uma. Forte ou fraco? Hã? Bem forte? Se eu jogar bem forte vai cair lá fora, nem vou acertar o ninho. Fraquinho? Fraquinho acho que não. Tem que ser mais ou menos com um pouco de força e nem muito nem pouca. Mas o importante é brincar e eu acertei 2. Vamos contar? 1, 2. Assim, ó. Que faz com os dedinhos. Eu acertei 2 ovinhos. Eu ia falar bolinha. 2 ovinhos no ninho da galinha. E você aí? Você conseguiu brincar? Quantas bolinhas? Bolinhas não.
Quantos ovinhos você acertou no ninho da galinha? Chame alguém para brincar com você. A gente brinca e também a gente aprende. Agora eu lembrei de uma música que eu gosto muito. Você conhece a música Galinhazinha, de um herói do coração? Vamos ouvir? A galinhazinha passeia e bota um ovo cacarejando. Lá nasce um pintinho e esse pintinho faz. A galinhazinha passeia e bota ovos cacarejando. Lá nascem 2 pintinhos e os pintinhos fazem. A galinhazinha passeia e bota ovos cacarejando. Lá nascem 3 pintinhos e os pintinhos fazem. A galinhazinha passeia e bota ovos cacarejando. Lá nascem 4 pintinhos e os pintinhos fazem. A galinhazinha passeia e bota ovos cacarejando. Lá nascem 5 pintinhos e os pintinhos fazem. Passeia e bota um ovo cacarejando. Lá nasce um pintinho e esse pintinho faz. A galinhazinha passeia, bota ovos cacarejando. Lá nascem 2 pintinhos e os pintinhos fazem. A galinhazinha passeia e bota ovos cacarejando. Lá nascem 3 pintinhos e os pintinhos fazem. A galinhazinha passeia e bota ovos cacarejando. Lá nascem 4 pintinhos e os pintinhos fazem. A galinhazinha passeia e bota ovos cacarejando. Lá nascem 5 pintinhos e os pintinhos fazem. Gostaram da música? Legal, né? A galinha passeando e botando ovinhos. E também a gente contou outra vez. Até 5, não foi? E agora, abre aí a mãozinha que eu vou jogar beijos para vocês. 1, 2, 3, 4, 5.